E ele selecionou mulheres que estão relacionadas à história do Messias, Jesus. Nós já estudamos sobre Eva, estudamos sobre Sara, estudamos sobre Raabe e Ruth, que estão aí na genealogia de Jesus, né? E hoje nós vamos estudar sobre Ana, a mãe de Samuel, profeta, juiz e sacerdote, que inaugurou a era da monarquia em Israel, e ele foi o responsável em ungir Davi, o ancestral do Messias, de Jesus. Vamos aprender hoje então sobre Ana, retrato da graça feminina. Vai avançando para nós aí, irmão, por favor. Está embaixo, onde está aquele pezinho lá, tomzinho vermelho lá. Achou aí? Vai lá, Caio, ajuda lá. Os meninos de hoje sabem mais que nós, irmão Antônio. Mateus, quando eu estou com dúvida em alguma coisa, eu falo, Mateus, vem aqui. Ele com 2 tapas resolve o problema que eu estou há 3 horas fervendo a cabeça. Isso. Só dá um F5 aí que vai dar tudo certo. Aí vai abrindo até chegar nesse texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Obrigado. Então esse texto diz assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegra em tua libertação. Essa é a oração de Ana, quando ela agradece a Deus por Deus ter lhe concedido um filho. Bom, então vamos aí, né, para o nosso estudo de hoje. A introdução diz o seguinte, que Ana, o nome dela é o nome hebraico, Hana, que significa graça. Então o nome Ana significa graça. Dependendo do dicionário de nome que você pegar, aí vai estar graciosa, né? É a mesma coisa, tá? Então é uma designação apropriada para uma mulher que desfrutou da graça da maternidade. Então o nome de Ana coincidiu, né? Aquelas coincidências divinas que temos na Bíblia, a história dela coincidiu com o próprio nome dela. Lembrando, irmãos, que em algumas histórias bíblicas, a história do personagem condiz com o seu nome, mas isso não quer dizer que exista uma teologia do significado do nome que acompanha a história da pessoa, como muitos defendem, né? A gente tem personagens na Bíblia que os nomes têm um significado maravilhosos, mas eles não corresponderam ao significado do nome deles. Por exemplo, Absalão, nome Avshalom, significa pai da paz. Absalão foi pai da paz? Não, foi da guerra contra o próprio pai, né? O nome Judas, né? Iudas, do grego, que é o mesmo Yehudá, Judá lá do hebraico, significa louvor. Tem Judas na Bíblia que foi louvor, né? Tem alguns apóstolos de Jesus, alguns discípulos que se chamavam Judas e foram realmente um louvor para Deus. Mas já o Judas Iscariotes, negativo. Então, algumas coincidências, né, da história da pessoa com o nome acontecem na Bíblia, outras não. Então não se pode formar uma teologia em cima disso, como que alguém tivesse um nome, por exemplo, complicado, né? Isso fosse atrapalhar a vida dele. Tem que ter cuidado para não defender isso, né? Porque não pode entristecer que ele tem um nome com um significado meio ruim, né? Bom, então Ana, ela era estéril e isso a atormentava. As mulheres naquela época, né, elas tinham como dever primeiro, como esposa, dar filhos ao marido. Ela tinha isso como uma obrigação, né? Porque a mulher tinha esse papel fundamental na sociedade, gerar herdeiros para o seu esposo. E ela não tinha filhos. E o que acontece? Naquela época, naquela sociedade,
quando o homem casava-se com uma mulher e ela não tinha filhos, isso demorava a acontecer, geralmente aquele homem tinha um segundo casamento, né, uma segunda esposa, onde tinha ali a sociedade com bigamia, poligamia, por causa disso, dessa necessidade de gerar filhos. E isso aconteceu dentro da casa de Ana, né? Além do fato dela ser estéril, não dar essa alegria ao esposo dela, ainda tinha o problema do marido dela ter contraído, né, um segundo matrimônio, né, que funcionava como uma bigamia, e aí ela sofria muito com isso, porque a segunda esposa do marido dela tinha filhos, e ela atormentava Ana, né, por esse fato. Sim. Poderia, às vezes, no caso, gerava também o divórcio, parece, após 7 anos de casamento. Também gerava divórcio também. Mas geralmente, no caso da esposa de primeira categoria, né, a primeira esposa, geralmente o marido a amava muito e não a dispensava. Ele geralmente contraía um outro matrimônio, né, que funcionava como uma bigamia ou até poligamia. Mas naquela sociedade, o fato de não ter filhos também podia gerar a questão do desprezo, do divórcio, né? Então isso atormentava muito a Ana, né, por essa esterilidade. E o casamento dela, então, por causa disso, era cheio de tensão, né? O marido dela, o Elcana, havia se casado também com Penina, e Penina atormentava Ana sempre, né? Mas nós vamos ver na história de Ana que ela recebeu a bênção do Senhor, a bênção da maternidade, e ela orava a Deus por um filho, e Deus deu a ela um filho, e esse filho tornou-se, né, um homem de grande importância dentro da sociedade de Israel, que foi Samuel, o último dos juízes. Então a história de Ana, conforme a gente vai ver, aconteceu nesse período, né, de muita frieza espiritual, de um clima, né, muito denso, de trevas espirituais, porque as pessoas não estavam mais servindo ao Senhor de maneira adequada. Então Samuel, além de ter sido juiz, foi também sacerdote, também foi profeta, inclusive inaugurando, né, uma escola de treinamento de profetas. Então ele exerceu um papel extraordinário dentro da história de Israel. E foi ele também quem inaugurou, né, a linhagem real, quando ungiu Saul a rei, e depois o substituto de Saul, que foi Davi, que tornou-se o ancestral do Senhor Jesus. Bom, a oração de Ana, a gente vai estudar sobre ela mais para o final dessa aula, e também retomar essa oração na aula que vem. Foi o modelo para a oração de Maria, né, no cântico de Maria chamado de Magnificar. Então essa entrega a Deus que Ana proporcionou, né, do seu filho para trabalhar no tabernáculo, custou muito caro para ela em termos de sofrimentos, né, em termos de desgaste emocional, mas ela sabia que estava cumprindo, né, com a promessa que ela fizera ao Senhor. Bom, então a gente vai estudar aí alguns detalhes da vida dela, vendo o primeiro tópico aí que fala uma esperança preciosa. Bom, Ana, ela não está na linha, né, genealógica de Jesus, como está Ruth, como está Raabe, como a gente observou nas 2 terças-feiras anteriores. Mas a sua famosa oração de consagração, quando ela ofereceu o seu filho Samuel a Deus, é um hino profético ao Messias. Então ela não está na linha genealógica de Jesus, na linhagem genealógica, mas a oração que ela fez ao Senhor, nesse cântico extraordinário aí, é um hino profético ao Senhor Jesus. Então ela tinha, né, a mesma esperança messiânica de cada uma das mulheres notáveis que a gente já estudou. A gente estudou sobre Eva, sobre Sara,
sobre Raabe, sobre Ruth, todas essas mulheres que a gente já estudou tinham essa esperança, né, do Messias, daquela semente da mulher que viria destruir os poderes das trevas. Bom, então ela não está na linha genealógica de Jesus, mas a vida dela tem um histórico importante dentro desse processo, que além dela ter entoado aquele cântico, né, da esperança messiânica, o filho dela, Samuel, foi quem inaugurou a era da realeza em Israel, e o segundo rei de Israel, que foi Davi, foi o ancestral do Messias. Então, de alguma maneira, ela tem uma participação aí, né, na história do Messias. Bom, então vamos ver aí, né, uma herança piedosa. Quem não leu ainda a história de Ruth, né, a Diana, abra sua Bíblia depois em 1 Samuel, aí você vai ver lá nos primeiros capítulos tanto a história de Ana quanto a história do filho dela, né, que exerceu um extraordinário papel aí na história de Israel. Então, Ana, ela vivia com o seu marido Elcana, na cidade chamada Ramataim Zofim. Essa cidade ficava num território de Efraim. O tataravô de Elcana, o Zufi, ele é chamado de Efraimita. Aí algumas pessoas têm a tendência de achar que Elcana era um Efraimita, mas se você ler lá em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 22 até o 27, você vai ver que Elcana era um coatita. Os coatitas eram um clã da tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo sacerdotal, e os coatitas, eles tinham um papel muito importante no culto do santuário, lá no tabernáculo. Era dever dos coatitas cuidarem das principais peças do tabernáculo, que inclui isso aí a arca do concerto. Eles eram os responsáveis pelo transporte, né, dos materiais da arca nos períodos da jornada de Israel no deserto. Então, Elcana pertencia a uma família levita. O filho de Elcana e de Ana, Samuel, era da tribo de Levi, por isso que ele exerceu o papel de sacerdote em Israel, tá? Então, de repente você lê lá em 1 Samuel 1:1, a expressão Efraimita é só para poder descrever o lugar que a família de Elcana morava, que era em Ramataim Zofim, uma cidade lá de Efraim. Quando Moisés, Josué distribuiu as terras para as tribos, a tribo de Levi não ocupou território específico. A tribo de Levi foi espalhada em 48 cidades no território de Israel, justamente para, em qualquer região de Israel, ter um trabalho sacerdotal em desenvolvimento. Então, nesse espalhar de levitas pelo território de Israel, tinha levita em tudo quanto é território, né? E a família, então, de Elcana habitava no território de Efraim, tá? Apesar de ser levita, a família de Elcana habitava no território de Efraim, ok? Então, os coatitas eram um clã importante, inclusive Moisés e Arão eram coatitas, conforme 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 2 e 3. As obrigações dos coatitas no santuário eram cuidar dos objetos, né, sagrados, incluindo a arca da aliança. Quando desmontava o Santíssimo para transportar, né, a arca, os utensílios, quem os conduzia eram os coatitas. Bom, depois que Israel passou aquele período de jornadas no deserto e ocupou-se em Canaã, o tabernáculo, na época
aqui de Ana, né, na época do sacerdote Eli, estava estabelecida em Siló. Então Siló era a capital religiosa de Israel, pelo fato do tabernáculo estar localizado lá. Como o povo já estava na terra de Canaã, não havia necessidade de ficar transportando o tabernáculo para um lado e para o outro. Então essas funções dos coatitas, de transportar os objetos sagrados, essas funções se perderam. Os coatitas então passaram a ocupar outras funções no santuário, depois que o santuário ficou estabelecido em Siló. Eu até coloquei ali, né? Eles ficaram responsáveis pela direção da música, pela oração e pelo louvor no tabernáculo. Então as funções dos coatitas, depois que o tabernáculo afixou-se em Siló, eram relacionadas à adoração e ao culto. Tá bom? Então Ana estava acostumada, né, a ouvir louvor dentro da casa dela. Por isso que ela fez aquele hino bonito lá, né? Quando ela agradeceu a Deus pelo filho. Deixa eu tomar uma água aqui. Pode passar aí, Tati, por favor. Então eles moravam em Ramataim Zofim. O tabernáculo estava em Siló. E era obrigação de todo israelita, todo homem de Israel, participar de 3 festas que aconteciam em Siló: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes ou da colheita e a festa das cabanas. Então todo judeu tinha que participar dessas 3 festas, exceto se morasse num raio acima de 120 quilômetros, aí ficava desobrigado. Mas morando num raio de 120 quilômetros do santuário, os judeus do sexo masculino eram obrigados a participar dessas festas. Ana era uma mulher piedosa, gostava de acompanhar o seu marido, e mesmo não tendo obrigação, né, de participar dessas festas, ela sempre participava com ele. Então colocamos aí, né, Ana viajava com Elcana ao tabernáculo, né, lá de Ramataim Zofim para Siló, todos os anos, para oferecer a Deus sacrifícios e adorar. Quando você vai ler a Bíblia, lá assim, diz que todos os anos, mas não quer dizer que era só uma vez por ano, né? Acredite-se que era essas 3 vezes aí, Elcana e Ana viajavam para o tabernáculo, para a festa da Páscoa, das colheitas, que era do Pentecostes, e das cabanas. O texto diz claramente lá no versículo 3, para poder informar como que era a religiosidade do povo. O texto diz assim, ó: estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Esse texto ele é proposital, logo no versículo 3, para fazer um contraste entre a vida religiosa de Ana e de Elcana, que se preocupavam com o culto, se preocupavam com as festas, levavam isso muito a sério, né? A adoração ao Senhor, e a vida religiosa de 2 sacerdotes, que deveriam ter a mesma preocupação que Elcana e de Ana, mas eram as piores pessoas que tinham lá em Israel, né? Os sacerdotes Ofni e Finéias. Então nós vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Então olha só, vamos passar essas informações. Depois vocês vão ler em casa, não dá tempo de a gente ler aqui. 1 Samuel capítulo 2, a partir aí do versículo 13, como que era o comportamento desses 2 sacerdotes. Na escala religiosa de Israel, tinha o sumo sacerdote, que tinha as obrigações mais sagradas dentro do culto, principalmente entrar no lugar santíssimo, oferecer o sacrifício anual a Deus, oferecer sacrifício por si mesmo, pela classe sacerdotal e pelo povo. Quem eram os auxiliares do sumo sacerdote? Os sacerdotes, que geralmente eram seus filhos ou parentes bem próximos.
que eram responsáveis também pelos trabalhos no tabernáculo, no santuário. E eles tinham os seus auxiliares, que eram os levitas. Então, dentro da escala, né, religiosa ali em Israel, tinha os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, que nesse caso aqui era Eli, ele era responsável por todo o trabalho do santuário, inclusive pelo comportamento moral e espiritual dos seus subordinados, que eram os levitas, ou os sacerdotes, que nesse caso aqui eram os seus próprios filhos, Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias eram responsáveis pelo treinamento e cuidar de tudo, né, relacionado aos levitas. Então aqui a gente vai perceber que nem o sumo sacerdote exercia o seu papel adequadamente, que era o Eli, e nem os sacerdotes, que eram os seus filhos, Ofni e Finéias, exerciam os seus papéis também de maneira adequada. As pessoas, quando iam oferecer o sacrifício que envolvia animal, as pessoas ofereciam os seus sacrifícios e os sacerdotes separavam a melhor parte para o Senhor. Essa melhor parte tinha que ser queimada. O que os sacerdotes Ofni e Finéias faziam? Pegavam para eles essas partes. Também tinha chamadas ofertas, né? Onde essas ofertas eram ofertas cozidas. Os sacerdotes pegavam também a maior porção para eles. Então eles roubavam aquilo que era para o Senhor, ofendendo a Deus, desprezando a Deus. Além disso, né, eles usavam da sua posição de sacerdotes, de líderes religiosos, para seduzir as moças, né, israelitas, conforme o versículo 22 aí, do capítulo 2 de 1 Samuel. Eles coagiam as pessoas que iam levar suas ofertas, e eles pegavam ofertas que eram para o Senhor, para si mesmos. Essas pessoas indignavam-se com aquela situação, eles coagiam essas pessoas, ameaçavam, arrumavam lá uma confusão lá, né? Além disso, mostravam desprezo pela lei de Deus quando se comportavam dessa maneira. Tem um livro no Antigo Testamento, que é o livro de Deuteronômio, que ele é um manual para o serviço do sacerdote. Então eles não podiam alegar falta de conhecimento. Estou fazendo isso porque eu não conheço a lei. Todo sumo sacerdote, todo levita era bem treinado conforme as leis específicas para o ofício de cada um deles. Eles não podiam alegar falta de conhecimento. Eles faziam essas coisas, se comportavam assim, de maneira bem assintosa mesmo, bem provocativa mesmo contra Deus. Olha só, Deus diz para Eli, corrija a sua casa, eu vou requerer de você isso. Não existia por parte deles essa intenção de... Não entendi sua pergunta, Fábio, minha cabeça está ruim para raciocinar. Já existia por parte do Ofni e Finéias essa intenção de desmoralizar, desvalorizar. Sim, o comportamento deles, né? O comportamento deles demonstra isso, né? Então, olha só, veja bem, eles pegavam jovens, né? E tinham lá, faziam sexo com essas jovens dentro do tabernáculo. Olha só, como eles eram terríveis, né? Então eles eram terríveis. Então Deus falou para Eli, que era o sumo sacerdote, o pai desses dois rapazes, para repreendê-los, porque Deus ia castigar aquela casa. Eli falou com eles assim, muito brandamente, né? De maneira muito fraca, sem autoridade, e eles continuaram desrespeitando a Deus e o seu chefe, pai, Eli. Então, Ofni e Finéias, eles tratavam a Arca da Aliança como se fosse um talismã, né? Um objeto poderoso. E eu quero abrir um parênteses para falar sobre o que está acontecendo em algumas igrejas, né? Algumas igrejas têm orado em rosa, dizendo que essa rosa é poderosa, orado em sal, dizendo que o sal é poderoso,
orado em um pedacinho de tijolo e falando que esse pedacinho de tijolo é poderoso. Isso, irmãos, é culto de fetichismo, atribuir poderes a um objeto. A Bíblia não demonstra isso. A arca não tinha poder em si mesma. A arca simbolizava a presença de Deus. Ofni e Finéias olhavam para a arca como se a arca fosse um talismã, um objeto poderoso. Quando os filisteus fizeram guerra contra Israel, e Eli era o sumo sacerdote e Ofni e Finéias eram os sacerdotes, Israel estava perdendo a batalha. Ofni e Finéias falaram: não, vamos lá pegar a arca, a gente coloca no meio da batalha e a arca dá vitória para nós. Então, em momento nenhum eles respeitaram o Deus da arca, atribuíram, uma possível vitória a Deus. Então eles olhavam para a arca como se fosse um talismã, um objeto poderoso. Deus, para demonstrar que quem age não é arca nem um objeto, deixou que o seu povo fosse derrotado e a arca da aliança ainda fosse levada pelos filisteus e posta no território deles, no templo dos filisteus. Então a arca, que devia ser um símbolo da presença de Deus, tinha uma representação toda orientada por Deus, o lugar da visitação de Deus para o seu povo, para perdoar pecados, essas coisas, foi banalizada por aqueles líderes religiosos. Então eles levaram a arca para a batalha contra os filisteus, eles foram derrotados, os filisteus levaram a arca, e colocaram-na do templo de Dagon. Os irmãos conhecem lá a história. O Deus deles amanheceu lá todo retalhado, todo repartido. Eles tiraram a arca de lá, levaram para um outro lugar, ali encheu de pragas, até que eles devolveram a arca, Então, depois que a arca foi recuperada, ela permaneceu por cerca de um século em Kiriat Jearim, até que Davi a levou para Jerusalém. Bom, nessa batalha então, onde os filhos de Eli, os sacerdotes terríveis, Ofni e Finéias, brincaram com Deus, Deus permitiu que Israel perdesse a batalha, Deus permitiu que a arca fosse levada. Ofni e Finéias foram mortos naquela batalha. A notícia chegou para o pai deles, o Eli, que era o sumo sacerdote. Ele assustou com a notícia. A Bíblia diz que ele era bem velho, bem obeso e cego. Ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finéias estava grávida quando ela recebeu as tristes notícias da arca do Senhor sendo levada. O marido dela e o cunhado dela morreram. O sogro recebeu a notícia e morreu. Ela também começou a desfalecer. Antes dela morrer, ela deu o nome do menino de Icabode, foi-se a glória. Então aqui a gente percebe, por essa história, e a gente faz questão de contá-la só para os irmãos verem como que estava o contexto, espiritual na época de Ana. Uma época que as pessoas não respeitavam Deus, levavam Deus de qualquer maneira, inclusive a liderança religiosa se comportava assim. Mas Ana, fez a diferença. Ela levava a Deus a sério, ela servia a Deus, com todo o seu coração, com todo o seu amor. Então Ana fez a diferença numa época em que a espiritualidade de Israel estava em baixa e a liderança cada vez mais perdida, Então vamos lá, vamos para primeiro esse tópico aí, o segundo tópico. Já ouvi alguns pregadores falam nessa passagem. Antes houve aquele caso, aqueles dois que levaram o mistério deles, Nadab e Abiú. Foi antes, Foi. Mas alegam que naquela época a arca ainda não tinha a glória de Deus, por isso que eles foram fulminados. E aí, Ofni e Finéias foram mortos antes da guerra, e a glória de Deus já tinha ido, por isso eles não tinham sido consumidos. Não, isso não tem sentido, porque quando a arca do Senhor é levada e posta num templo de um Deus pagão, Deus mostrou, que Ele, como o Senhor da arca e o Senhor do seu povo, opera. É uma pregação, sim.
Então assim, não tem sentido. Isso aí. Agora, Né? Deus não está na água. Não está na água, né? Na ação de Deus, né? Fala, claro que é a manifestação visível da glória de Deus. Então, glória residindo. Aqui onde? Aqui onde? No livro. O que está dizendo? Essa parte da sua parte. Tá, o que está dizendo? É claro que a manifestação visível da glória de Deus, que outrora residia sobre a arca da aliança, havia há muito desaparecido. É a manifestação visível da glória de Deus. Por quê? Porque as pessoas não estavam, né, tendo uma vida religiosa adequada, né? Justamente, inclusive os sacerdotes. Por isso que a manifestação visível de Deus não estava acontecendo, né? Bom, então vamos lá, uma santa ambição. Tem muita gente que diz que não existe santa ambição, né? Existe sim, né? Quando você deseja algo, né? Não para si mesmo, para os seus deleites, mas para glorificar o nome do Senhor, isso é um santo desejo, uma santa ambição, né? A pessoa está pegando, tem que ter cuidado. Eu já ouvi pregadores falar que ambição é uma palavra que não pode ter no vocabulário. Talvez até o ideal seria ter trocado santa ambição por santo desejo, mas eu quis preservar os tópicos do autor, que a gente está usando o livro do autor, e eu resolvi preservar, não quis mudar, tá? Então, o lar de Ana era muitas vezes conturbado. O marido dela, como a gente já falou, era bígamo. Penina, a Bíblia a chama de rival de Ana, né? Conforme o versículo 6 aí. Debochava dela pelo fato do Senhor não lhe dar filhos. A Bíblia deixa bem claro que mesmo Elcana, casado com Penina também, o amor dele era por Ana, ele preferia Ana. Isso fazia com que a rivalidade delas aumentasse, porque Penina tinha muitos filhos, mas não recebia a mesma atenção que Elcana dava a Ana. Então isso fazia com que ela implicasse, né, cada vez mais Ana, e Ana de vez em quando chorava nos cantos da casa e nem queria comer, né? Então era complicada essa situação. Então aqui nessa passagem e em tantas outras, onde citam, né, descrevem relacionamentos bígamos ou até polígamos, a Bíblia deixa uma crítica aqui, né, quando fala, né, sobre esse tipo de casamento que sempre dava problema. Então, por quê? Porque o ideal de Deus sempre foi o casamento, né, em monogamia, nunca em bigamia ou poligamia. Então, mesmo que a Bíblia relate uma história porque acontecia naquela época, fazia parte da cultura, a Bíblia sempre demonstra as complicações desse relacionamento, né? A gente sabe que estar casado com um cônjuge já gera uma série de problemas, né? De ajustes. Imagina um cara que tem aí 2 mulheres, né? Esse relacionamento, esse tipo de relacionamento também vale para aquelas pessoas, né, que mesmo não tendo um relacionamento bígamo oficialmente, mas o tem, né, de maneira secreta, oculta. Isso dá um problemão, né? Causa uma série de transtornos. Então, qual que é o ideal de Deus? Sempre para a família, o casamento entre um homem e uma mulher. Passar disso é procedência do ser humano e do maligno. Até mesmo o segundo casamento, o terceiro casamento. Também. Mesmo que não seja bígamo, seja cumprindo a monogamia, né? Mesmo assim, o casamento que ficou para trás, ou o casamento que ficou para frente, tudo dá problema, né? Tudo. Ainda mais quando no primeiro casamento, né, tem filhos aí no meio da história, é um problemão, gente, né? Alguns conseguem viver um segundo casamento em harmonia, tranquilo, sem problema. Mas a maioria pode pegar aí 10 casais que estão no segundo, terceiro relacionamento e bater um papo com cada um deles. A maioria, irmão,
É muita dor de cabeça, né? Então o que vale a pena? O vale a pena é investir, né, no casamento, tentar ajustar para que não haja aí os chamados segundo, terceiro, quarto casamentos, que dá problema demais, meu Deus. Por exemplo, a Bélgica está há 25 anos tentando me entender e não conseguiu ainda, não é? Imagina se ela arrumasse outro e começar tudo de novo, né? Olha só, Ana vivia angustiada por causa da sua infertilidade e era ainda atormentada pela Penina, né? Então, além do fato dela se sentir uma mulher incompleta por não dar filho e filhos a seu marido Elcana, e ainda tinha lá, né, a Penina para poder atormentar ela, né? Lá no versículo 7 do capítulo 1 diz que Ana chorava e que tinha momentos que ela não conseguia nem comer. Aí Elcana tinha que ir lá consolá-la e falar: mulher, eu te amo, eu sou para você melhor do que 7 filhos e tal, né? Aí ela sentia-se aquele conforto, levantava e ia comer. Mas a situação não era fácil, porque ela tinha aquele desejo ardente de ser mãe. E esse desejo ardente dela por ser mãe não era uma aspiração egoísta. Como que a gente sabe disso? Pelo modo, né, que ela agiu quando ela engravidou. Então olha só, o modo como Ana dedicou seu filho para servir a Deus no tabernáculo demonstra que a ambição dela, a aspiração dela, o desejo dela não era algo egoísta. Pelo contrário, era algo para glorificar o nome do Senhor. A motivação dela era pura. Olha só, a oração de Ana, né, por um filho colocou em movimento aí uma série de fatos que abriria o caminho para um despertar espiritual na dinastia de Davi. A gente falou que espiritualmente Israel estava muito ruim, né? Falido espiritualmente. A oração de Ana, esse desejo dela por um filho, coloca em cadeia aí uma série de acontecimentos que vai contribuir para um reavivamento espiritual em Israel. Então Israel necessitava de um grande líder. A liderança estava sob a responsabilidade de Eli. A gente vai ver aqui pelas atitudes de Eli que Eli estava sendo um líder, né, sem aspiração, inspiração, não estava sendo um líder adequado, aquele grande líder que Israel precisava. Então Israel estava necessitando de um grande líder, e Samuel, filho de Ana, a quem Deus deu, né, para Ana, Samuel, ia preencher esse vazio aí. Olha só, a influência de Ana como mãe pode ser remontada aos 3 grandes amores de sua vida: amor pelo seu marido, amor pelo céu e amor pelo seu lar. Então vamos ver aí. Amor pelo seu marido. Ana amava Elcana e vice-versa. Quando fizeram uma oferta pacífica ao Senhor, que é aquela oferta que não envolvia derramamento de sangue, geralmente eram ofertas de cereais. Pode passar aí, Caio, esqueci de te falar, né? Assentava-se e fazia-se um grande banquete. Elcana deu porções a Penina e a seus filhos, mas quando chegou na hora de dar porções a Ana, deu-lhe porção dobrada. Isso fazia parte da cultura daquela época. Quando alguém dava porção dobrada a outra pessoa, era para demonstrar a importância que essa pessoa tinha para a sua vida. Era um sinal de honradez, era um sinal de predileção. Isso também funcionava com relação ao vinho, né? Colocava o vinho na taça de alguém e deixava esse vinho derramar. Quando deixava o vinho derramar, não era falta de educação e nem falta de habilidade. Era para demonstrar para aquela pessoa que segurava a taça que aquela pessoa estava sendo honrada, que ela tinha um valor importante para quem estava servindo ela, tá? Então isso era algo que fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Então quando ele fez isso, ofereceu porção dobrada para
Ana, ele estava dizendo para todo mundo, inclusive para Penina e para seus filhos, que ele amava Ana, né? Ele a preferia. Então, capaz que Penina ficou muito brava nessa hora, né? Olha só. Então, Ana seria a primeira mulher de Elcana, e ele casou depois com Penina por causa da esterilidade de Ana, conforme eu já tinha dito no começo, né? Elcana, né, quando nos momentos lá de tristeza de Ana, ele sempre procurava confortá-la. Ele dizia: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Fez essas perguntas já sabendo a resposta. Então ele mesmo complementa aqui com outra pergunta: não te sou melhor do que 10 filhos? Aí naquela hora ela se sentiu amada, levantou, comeu e foi para o tabernáculo. Então o amor de Ana por Elcana é a primeira chave para entendermos a sua influência como mãe. O amor entre os cônjuges é a chave para uma família sadia. A gente já teve aqui muitos cursos aqui sobre isso, né? Inclusive o pastor Juvenal, a pastora Rosana já ensinaram muito sobre isso. Qual que é a maior segurança de uma criança em casa? Quando elas percebem, ou essa criança percebe, que os pais se amam. Ali ela está tranquila, né? Ali ela dorme tranquila, levanta tranquila e fica despreocupada. Pode fazer qualquer pesquisa que vocês quiserem nas escolas, com os filhos onde os pais estão em processo de separação, para ver. Os filhos têm dificuldade para poder aprender, os filhos têm dificuldade de relacionamento, os filhos se acham nos cantos das casas, entram em depressão, né? Então, nós como pais, nós como cônjuges, temos que ter isso em mente. Se a gente quer ter uma família abençoada, filhos felizes, amemos os nossos cônjuges. Eles vão ficar tranquilos. Então, a maior segurança de um lar é o amor entre os pais, viu? Até hoje, meus meninos, o Mateus está lá com 15 anos, a Raíssa está com 19. Desde quando eu chego assim, cato a Bélgica assim, perto deles, assim, dou aquele beijo assim de cinema nela. Eles ficam até meio sem graça, né? Não é porque eles têm 19 e o outro tem 15 que eu não vou beijar minha mulher perto deles, né? Então, mesmo nessa idade, né? A Raíssa, no caso, entrando aí para a fase já adulta, né? Está saindo da adolescência. Adolescência vai até quando, Rosana? 18? Até 18, né? E o Mateus está nessa fase aí, eles também precisam perceber isso. Precisam perceber que eu e a mãe dele estamos bem. Não é apenas como se diz, uma representação, é algo daquilo que eles percebem que é verdadeiro, né? E também não adianta também representar. Eles sabem quando estão acontecendo, né? Criança não é trouxa, pelo contrário, são muito inteligentes, né? Eles prestam atenção nos detalhes, né, uma Rosana? Sim. Está vendo? Então, quer dizer, e quanto é que tinha? 8 para 9, quer dizer, percebia, tá vendo? Então, assim, às vezes as crianças não falam, né? Eles se fecham e não falam, mas eles percebem tudo que acontece dentro da casa. Ser bem seguros, né? Constantemente, sem expectativa, né? Justamente. De saber o que vai acontecer amanhã, como é que vai ser mês que vem. Perde toda a segurança deles, né? Então, a Ana cumpria bem esse papel, né? E Elcana também, embora seja uma família meio diferente, né? Porque era um processo de bigamia, mas Ana e Elcana tinham um relacionamento, né, verdadeiro de amor. Bom, então a incapacidade de ter um filho, pode passar, Caio, por favor? Eu sempre esqueço de pedir, né? E às vezes o Caio vai ficar perdido lá. A incapacidade de ter um filho fez com que Elcana expressasse sua ternura para com Ana. Então, quer dizer, o problema que ele percebeu na esposa dele era aquela tristeza pela falta de filho. Então ele procurava sempre confortá-la. Então isso ensina para a gente também, né? Às vezes o problema na nossa casa não é esse, mas existe outro problema, não pode existir um outro problema.
Então o marido ou a esposa tem que estar sempre procurando, né, esse tipo de conforto, né? Esse tipo de conforto. As pessoas hoje, pela correria, pelas atividades, as pessoas estão muito embrutecidas, falam um com o outro só de maneira áspera, né? Com acidez. Então, aquela época do carinho, né? Das palavras doces, carinhosas do namoro, tem que durar, né? Tem que durar. A Bel acho que direto dando comigo por causa disso, porque eu sou meio duro nas palavras, né? Eu sou meio durão, assim. O que eu vi eu já falei, aí eu percebo que ela não gostou, aí eu vou tentar corrigir, já passou, aí tem que esperar um pouquinho, né? Vai lá pedir perdão e tal. Mas você que tem esse problema como eu, é grosso, né? É áspero, é ácido, toma cuidado, porque de repente vai acabando o relacionamento ali. E às vezes tem pessoa que, como eu, é ácido, né? Mas às vezes é ácido, mas depois não se arrepende, não volta atrás e piora, né? Mas se você é como eu, ácido, vai lá, pede perdão, bate um papo, faz um carinho, faz um agrado, fala que errou, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, para mim tem dado esses 20 e tantos anos que mais a Nana está junto, né? Olha só, eles adoravam a Deus juntos, olha que coisa linda. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Então era uma viagem longa, não era uma viagem fácil. Naquela época não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião. Então era a pé ou senão no lombo de um animal. Então até o autor do livro que coloca, né, nessas viagens, Elcana levava consigo a sua família de Ramataim, Zofim até a Siló, que tinha uma distância de cerca de 40 quilômetros, né? Era uma viagem de 2 ou 3 dias, dependendo de como essas pessoas viajavam. Então não era uma viagem fácil, né? A gente viaja aí 4, 5, 6 horas de carro, chega lá cansado. Imagina aí 2, 3 dias de viagem. Eles iam, adoravam a Deus, né? Sacrificavam ao Senhor, agradeciam ao Senhor e voltavam juntos. Então aquele período de ida e vinda, né, servia também para fortalecer os relacionamentos. Então aqui vai também uma dica, né? As famílias procurar sempre viajar juntos, estarem juntos. Ainda mais hoje as pessoas trabalham tanto, né? Tem tanto pouco tempo para ficar junto. Então procure aproveitar aí os momentos, né? Nessa era onde hoje cada um fica no canto da casa, marido conversando com a esposa pelo WhatsApp, né? Já vi assim, tipo assim, a pessoa está na sala, o outro está no quarto, manda um WhatsApp, o outro ir lá, né? Não vou posso não, estou ocupado. Então assim, todo complicado, né? Esses dias mesmo um rapaz me falou que conversou com o irmão dele pelo WhatsApp. Ele estava na sala e o irmão dele na cozinha. Eu falei, meu Deus, ele não gritou então? Ô, vem cá, né? Jesus amado, tem misericórdia. Então aproveitar esses momentos para ficar junto, fortalecer os relacionamentos, né? Então por mais que Ana amasse Elcana, havia um amor maior que a motivava, que era o amor pelo céu. Isso aqui é importante, porque hoje na época de Facebook, rede social, eu tenho percebido assim, ó, marido que agrada a esposa, ele põe assim, ó, você é minha vida, você é o meu respirar, negativo. A minha vida, meu respirar é Deus. Então eu fico preocupado com esse tipo de amor, assim, que essas pessoas jogam essas frases aí. Então, por mais que eu ame minha esposa, o que me motiva a estar amando-a sempre, junto com ela, não traindo-a, é meu amor por Deus. Porque o dia que eu perder o meu amor por Deus, o temor pelas coisas de Deus, o temor pela moralidade que Deus impõe sobre a minha vida, quem garante que eu não posso fazer uma besteira? Não é? Então, por mais que os casais se amem, primeira coisa que tem que estar em evidência é o amor a Deus, porque Deus reinando dentro do lar, tudo vai dar certo. Inclusive o amor, né, faz com que ele seja ampliado, seja cada vez mais melhorado, né? As pessoas se unirem mais. Então por mais que Ana amasse Elcana, o que mais motivava Ana era o seu amor por Deus.
Tá? Então, amor, esse negócio de você é minha vida, você é meu respirar, você é meu tudo. Não, amor. Fala essas palavras para Deus. Eu quero assim, você para Deus. Você é o que eu não posso alcançar aqui, essa é uma estrela para o seu lado. Olha, tá vendo? O Juvenal está inspirado, rapaz. O que é isso? Então vamos ver, né? O amor de Ana pelo céu. Vamos ver, cara. Ó, o pai já colocou, o pai está esperto mais. Então Ana tinha um profundo amor por Deus. Como que a gente pode perceber isso? Pela vida de oração de Ana. A gente vê Ana aqui em todo momento na Bíblia orando, né? Ela gostava muito de orar, gostava muito de participar das festas no tabernáculo. Então Ana tinha um profundo amor por Deus. Ela tinha um profundo afeto pelas coisas do céu, né? Então seu desejo por um filho não era um desejo egoísta. Quando ela implorou a Deus por um filho, ela já condicionou logo, né, a existência desse filho como alguém que serviria a Deus por toda a sua vida. Então, apesar do sofrimento de Ana, ela nunca se tornou uma mulher murmuradora ou ranzinza. Como que a gente vai perceber isso? Quando ela foi repreendida pelo sumo sacerdote Eli. E também no relacionamento complicado dentro da casa, quando Penina a provocava. A gente não vê ela respondendo Penina, a gente vê ela correndo para o tabernáculo para orar. Então, gente, vamos bater um papo aqui sobre isso. A vida pode fazer da gente pessoas azedas, sabia? Eu tenho uma tendência para isso, de me azedar fácil. A Bélgica sempre está me ajudando nesse sentido. Bem, calma. Bem, para que isso? Bem, não precisa disso tudo não. Graças a Deus que a Bélgica está na minha vida. Mas as dificuldades da vida, irmãos, pode azedar a gente. A pastora Rízia pregando aqui domingo, eu não disse logo em seguida, porque já estava um pouquinho tarde, mas eu tenho um amigo que mora em Doverlândia, e o sogro dele dirige uma igreja aqui em Goiânia, ou pelo menos dirigia. O sogro dele deixou os problemas da obra de Deus azedar a vida dele. E ele acabou, sabe, fazendo o quê? Entregando a igreja. Na verdade, ele comunicou à igreja que não seria mais o pastor da igreja, estaria passando a igreja para a responsabilidade do irmão da Bélgica, e eles iam mandar um pastor para lá, e aí eles pagariam um aluguel lá do prédio, né? E ele foi embora para a roça, foi cuidar de bicho, lá em Ponte Branca, Mato Grosso. Então, as pessoas, se não tomarem cuidado, se tornam pessoas murmuradoras e ranzinzas. Às vezes tem tudo, tem carro bom, tem casa boa, tem chácara, tem dinheiro na conta, mas os problemas podem fazer essa pessoa se tornar ranzinza, murmuradora, difícil de convivência. Então tem que ter cuidado. Ana, irmão, tinha tudo para ir para o paganismo, seguir os passos dos sacerdotes lá que não queria nada com nada, porque ela podia pensar assim: eu fui desfavorecida por Deus, Deus não está nem comigo mesmo, eu vou aprontar. Não, nada disso. Penina provocava ela corria com os pés do Senhor. Que a gente tome Ana como exemplo, né? Tá bom? E eu acredito que esse pensamento dela, ela dá a entender que ela nunca chegou para o senhor, me dá um filho para me esfregar na cara dessa minha. Pois é, já pensou se ela ora assim? Isso dela, isso Deus horror. Deus, eu sou tua serva, mostra para essa miserável aí, me dá um filho que eu vou esfregar na cara dela. Não teve isso. Deus me dá um filho, eu vou entregar ele na sua casa para ele servir o Senhor por toda a vida dele. Ela tomou uma decisão que não era dela, era do filho tomar, mas ela tinha tanta convicção de que aquele menino seria uma bênção e um instrumento de mudança em Israel, que ela fez uma oração audaciosa. Olha que coisa, ela confiou tanto na instrução que ela daria para o menino, e que o menino teria uma mente, né, voltada para Deus, que ela já fez esse voto com Deus. Olha que coisa, né? Então, vamos aí. Meu Deus, já 20 para as 9, já estou
enrolar demais, tem muita coisa para falar. Ministério tríplice. Verdade. Sim, irmão. O versículo 9 fala que o sacerdote ele estava sentado na cadeira junto ao pilar do Senhor. É uma referência ao tabernáculo? Tabernáculo. Na verdade, a melhor tradução isso seria santuário, porque o templo só foi construído lá por Salomão, né? Então, depois de Samuel, a gente tem a monarquia, que é Saul, era o tabernáculo. Depois veio Davi, tabernáculo. Aí depois é que veio o templo construído por Salomão. Então, a melhor tradução isso seria santuário e não templo, né? Então, quando você lê em templo, a ideia é de santuário, tabernáculo, e não um templo com tijolos, pedras, essas coisas não. Bom, então esta era a virtude que destacava Ana: fé constante e firme. 1 Samuel 1:12 fala de sua oração como sendo contínua, né? Fala demorando-se ela no orar perante o Senhor. O valor da oração persistente é uma das lições da vida de Ana. Está ruim? Vou orar. Está ruim? Não vou brigar, vou orar. Era assim que ela pensava, né? Ah, se todos nós agíssemos como ela, né? Como seria maravilhoso. Olha só, pode passar aí, Caio. No voto de Ana havia duas partes. Primeiro, entregar o filho ao Senhor. Segundo, não cortar o cabelo dele. Essa expressão, não cortar o cabelo dele, é uma expressão que demonstra a questão do voto do nazireado. O nazireu tinha que observar três coisas: não cortar o cabelo, não beber bebida e nada, né, que fosse da uva, nem chupar uva ele não podia, e nada relacionado à morte. Nada relacionado à morte. Não podia ir em funerário, em velório, não podia tocar em corpo de morto, né? Nada que envolvesse a questão de morte. Então, quando falo não cortar o cabelo, é uma alusão ao voto do nazireado, porque não cortar o cabelo era uma das três coisas que o nazireu tinha que observar. Então, a intensidade de oração de Ana, chamou a atenção de Eli. Por quê? Eli achou esquisito o jeito que ela estava orando. E o modo como ele reagiu de maneira insensível, né, só demonstra o tanto que ele era um sacerdote que estava muito longe, né, daquilo que Deus queria. Por que Eli achou estranho, né, o modo como Ana orava? Era costume em Israel orar em voz alta. E Ana, ela apenas movia os lábios, né, ou seja, orava bem baixinho. E os israelitas oravam em voz alta, né? Segunda coisa, Eli pensou que Ana fosse uma das mulheres lá, porque os filhos dele estavam acostumados a levar para o tabernáculo. Então ele a confundiu com uma mulher depravada, uma mulher de vida devassa, pensou que ela estava até embriagada, né? E aí Ana não apontou o dedo na cara do sumo sacerdote e falou: você está errado. Você, como homem de Deus, tem que ter visão, tem que perceber as coisas, você me respeita. Porque tem gente que conversa com o pastor assim, sabia? Dedo na cara. E, irmão, já, nessa minha vida pastoral aí, né, de muitos anos, o que eu já tive de dedo na cara, assim, ó, o cara falando com o dedo em riste assim para mim, foram várias situações, né? Então, Eli estava errado? Estava. Mas Ana não rebaixou-se ao nível dele. Então vamos ver aqui. Ana respondeu com graça e humildade, né? Mas ela não falou para ele a razão do seu sofrimento. Interessante isso, né? Ela não foi mal educada com ele, falou: a tua serva, né, está orando ao Senhor, não está embriagada, que a tua serva está atormentada de alma. Mas ela não falou pelo motivo, porque talvez ela percebeu que ele não a ajudaria. Quem poderia ajudá-la era só Deus. Então o que acontece? Ele ficou sem graça,
mudou o tom e bendisse e clamou ao Senhor que concedesse o pedido dela. Então a resposta de Ana a Eli, passa lá, Caio, revela outra característica. Diz assim, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Então isso demonstra o quanto era autêntica e paciente a sua fé. Quando Deus respondeu à oração de Ana, dando-lhe um filho, seu coração grato respondeu com louvor. Pois em casa você vai ler lá 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 até o 10, onde está lá o louvor de Ana. Esse cântico de ação de graças revela o quanto Ana sabia sobre Deus. Ela reconhecia a santidade de Deus, a bondade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então ela o adorava como Salvador, como Criador e Juiz soberano. Ela reconhecia a condição caída da natureza humana e a loucura da incredulidade, da rebeldia. Todas essas coisas aqui, esses conhecimentos de Deus sobre Ana e até mesmo sobre o comportamento do homem caído, está lá no cântico dela de 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 até o 10. Suas palavras de louvor eram cheias de amor. Esse amor por Deus e pelas coisas celestiais era uma das chaves da influência duradoura de Ana como mãe. Então vamos ver aí o amor de Ana pelo seu lar, que é a terceira e última característica que a gente vai observar. Olha só, a Ana teve filho, né? A Bíblia diz que depois que ela voltou do tabernáculo, onde o sumo sacerdote Eli pronunciou sobre ela uma bênção, Elcana coabitou com Ana, sua mulher, ela concebeu, teve um filho. Ela deu-lhe o nome de Samuel, né? Shemuel, que significa nome de Deus. Durante os anos seguintes, Ana se dedicou a cuidar de Samuel. Quando chegou a época de Elcana ir a Siló, Ana lhe disse que ficaria em casa com Samuel até que ele fosse desmamado. Naquela época, irmãos, as crianças eram desmamadas entre o segundo e terceiro anos, tá? Tudo leva a crer que ela desmamou Samuel no último período aí, nos 3 anos, para aproveitar o máximo de tempo com ele, né? Então ela sabia que o seu tempo com Samuel seria curto. Então, nesses 3 anos que ela ficou com ele, amamentando, cuidando dele, ela falou, né, muito sobre Deus, a importância do papel do homem de Deus na mudança, né, espiritual de uma nação. E logo que ele foi desmamado, o que ela fez? Cumpriu o seu voto, levou-o, né, ao tabernáculo. Então Ana preparou Samuel nesses 3 anos aí, onde o caráter da criança está sendo formado, para que ele tivesse uma vida de serviço a Deus. A Bíblia diz que Samuel cresceu em sabedoria e em entendimento. Deve ter sido dolorido para ela entregar o menino no tabernáculo, né, sob os cuidados do sumo sacerdote, mas ela fez isso sabendo que Deus tinha um plano muito especial para a vida do filho dela. Mas isso não quer dizer que ela levou o menino para lá e abandonou, não, né? Então ela sempre ia às festas. Passa lá para o último slide, fazendo favor. Tá, vou lá no último slide. Então ela sempre ia às festas, no mínimo ela ia 3 vezes por ano, né? E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 19, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano. Quando diz de ano em ano aí, é as festas anuais, não quer dizer que era só uma vez no ano. Lhe trazia quando o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Então anual fala dessa regularidade de suas visitas, porque eram no mínimo 3 anos que ela e Elcana participavam. Então Deus abençoou antes aquela mulher que era estéril e clamava por um filho. Deus a abençoou com mais quanto? 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Então ela clamou a Deus por um filho. Deus deu um filho além das expectativas dela,
que tornou-se o principal nome da época dos juízes e da época da transição da época dos juízes para a monarquia, e além disso deu a ela 3 filhos e 2 filhas. Então ela foi abençoada por Deus. A vida dela é um exemplo para as mulheres de hoje, né? Que querem que o seu lar seja um lugar onde Deus é honrado. Então queremos que o nosso lar seja honrado, tenhamos amor, né? Pelo céu, pelo nosso cônjuge e pelo nosso lar. Deus com certeza honrará a nossa casa. Amém? Que Deus nos abençoe, né? E nos ajude, né? A vivermos pelo menos próximo, né? Da vida ideal. Terça-feira vamos falar sobre Maria, bendita entre as mulheres, a mãe de Jesus, tá? Bom, vou pedir o Montoni para recolher uma oferta, enquanto eu vou dando os avisos aqui. Amanhã nós temos o curso de teologia, quinta-feira é o culto da Vitória, sexta-feira é o Casa Amiga, lá na casa do Aderivaldo, lá perto do, como é que chama lá o lugar lá, esqueci, lá perto do Polo Industrial. Os meninos brincam, diz que precisa de guia turístico, gasta 3 dias para chegar lá, mas não é assim não, né? Lá perto do Polo Industrial. Então, se vocês quiserem ir lá conhecer a casa dele, né? Tiverem condição de ir, vem aqui para a porta da igreja para poderem ir juntos. É só a turma dos jovens aí que sabe onde que ele mora, né? Sábado nós temos a escola bíblica, e quem vai estar conosco aqui vai ser o pastor Antônio de Jesus Dias. Ele é pastor lá da igreja da Vila São José. É um homem que tem uma história, né, dentro da Assembleia de Deus, muita experiência para contar. É pastor aí há muitas décadas, já foi deputado federal na época da Assembleia